Olá, turma, tudo bem? Mais uma aula de geografia aí com vocês. Para continuar os assuntos que a gente estava abordando. A gente conversou nas aulas passadas aí falando sobre os tipos de países aí, ó. Países ricos, países pobres, os desenvolvidos e subdesenvolvidos, suas características. E hoje a gente entra aí, ó, na DIT aí, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Gente, justamente são as características dos países, tá, em relação à sua economia. Porque nós sabemos que tem países que ofertam grande participação no comércio mundial, desenvolvendo suas tecnologias, mas também tem países que geralmente eles entregam os seus produtos manufaturados aí. Tá? É isso que a gente vai conversar hoje na nossa aula. Vamos lá, rapidinho, deixa eu só diminuir aqui, colocar aqui no cantinho e acompanhar aqui com vocês. Vamos lá, gente, o que seria a DIT aqui? DIT basicamente seria uma especialização produtiva, tá, gente? Porque a gente sabe que nem todos os países conseguem ser autossuficientes. Existe a necessidade de exportar produtos de outros países, entendeu? E aí essa divisão que a gente coloca aí nesse cenário mundial da economia, da produção, e entra justamente essa divisão internacional do trabalho aí, tá? Uma coisa que a gente coloca aqui, ó, os primeiros, geralmente o que? Os países menos favorecidos de tecnologia. Então, os países que favorecem aí os desenvolvidos, eles ofertam aqui, ó, tecnologia, empresas, empréstimos, enquanto os países emergentes exportam aí os produtos industrializados desses países e ofertam aí a matéria-prima. Ou seja, a gente vê aquela ideia que, tipo, uns mandam e os outros obedecem. E os outros ficam favoráveis aí, ó, ficam dependentes da tecnologia desses países desenvolvidos. Tá? O caso aqui que a gente coloca é justamente, entra no passado aí, ó, na formação aí, ó, desde a época aí do capitalismo comercial, capitalismo industrial, o capitalismo financeiro a partir do século XV aí, qual no capitalismo comercial a gente teve a expansão colonial, as colônias de exploração e de povoamento, o imperialismo europeu aí com o capitalismo industrial, as indústrias aí marcando aí presença, e o capitalismo financeiro aí justamente após a Segunda Guerra Mundial. O que a gente olha aqui em relação a essa evolução aí, ó, da DIT aí, ó, no capitalismo comercial? Na época lá do capitalismo comercial, nas grandes navegações, a gente percebe aqui que as metrópoles, existia uma associação aqui entre as metrópoles e as colônias, que na verdade eram as colônias de exploração aqui, ó, caso da América Latina, tá? A África, na qual as colônias de exploração aqui, ó, ofertavam materiais preciosos, especiarias, escravos para as metrópoles mais desenvolvidas, e essas basicamente faziam uma troca, enviavam manufaturas de volta para cá, tá? Ou seja, essas colônias elas não se desenvolviam só por elas mesmas, tá? Eram totalmente dependentes das metrópoles. E aí com o capitalismo industrial não mudou muita coisa, continuou o mesmo processo, na qual agora só que a diferença é o seguinte: aqui eram manufaturas, agora aqui os produtos eram industrializados, tá? Enviados de volta. E as colônias continuavam com o mesmo processo aí, ó, de sendo somente exploradas. Entendeu? Teve uma mudança aí, ó, basicamente com o capitalismo financeiro após a Segunda Guerra Mundial aí, ó, com a Guerra Fria. Essa foi os países desenvolvidos aí, ó. Eles mandavam produtos minerais, agrícolas, produtos primários aí, ó, agrícolas, minerais, fósseis, tá, para os países desenvolvidos. Eles ofertavam justamente o quê? Empréstimos, investimentos, tá? Empréstimos aí poucos, mas aí o que acontece? Esses países, tá, dependentes ou independentes já, se sentavam na mão desses países aqui, de alguma forma. De empréstimo aí para os grandes países desenvolvidos, tem que pagar. Se não pagar, de alguma outra forma, você tem que ofertar esse produto. E hoje, com a nova DIT aí, ó, dos países desenvolvidos, com a globalização, parece que não mudou muito o processo.
Porque esses países hoje são considerados subdesenvolvidos e industrializados, ou países emergentes. Eles ofertam aí produtos primários aí os países desenvolvidos, e esse, por sinal, envia aí produtos industrializados. Um exemplo do Brasil, que é considerado um país emergente, uma economia boa, na qual a gente tem um lucro aí justamente no setor primário, na agricultura e na pecuária, que a gente exporta muito para os países estrangeiros. Tá? Essa nova política aí da troca de trabalho aí, de produtos entre esses países. Tá? E aí justamente, o que a gente fala da DIT aí? Espalhar aí filiais pelo mundo, transformou os países subdesenvolvidos exportadores de produtos industrializados. Por quê? Geralmente esses países facilitam aí, existe um mercado consumidor, facilita a troca de informação, entendeu? Não só o caso do Brasil, a gente vê um exemplo em relação aos produtos aí americanos que são produzidos lá no sudeste da Ásia, na China, no Indonésia, Malásia, entre outros países orientais. Por quê? Porque a produção lá é melhor, mais barato você fabricar o produto do que no produto da origem. Tá? E aí justamente isso aí, após a Segunda Guerra Mundial, isso se tornou cada vez maior, porque hoje as grandes empresas querem buscar uma coisa, o lucro. Não importa quais são as condições que as pessoas vivem, os problemas que passam, se o país tem um mercado consumidor, tem mão de obra, para eles vão junto. Tá? Agora outros problemas, assim, como se a gente considerar guerras civis, estabilidade política, econômica, então é aí que essas empresas não investem. Por isso que a gente colocou justamente aqui, que o processo de industrialização é desigual entre os países. Entendeu? Uma grande empresa aí, ela não vai investir num país que não tem política, que o governo lá é um ditador, que manda e desmanda do jeito que ele quer, entendeu? Não vai investir em local desse. Então que tenha dentro do território lá conflitos por busca de poder entre dois partidos, duas religiões, entendeu? Isso ele não vai se intrometer. Então aí ele sente que não se sente favorável, então realmente não vale a pena investir nesses países, tá bom? Esse é o grande problema aí, Ainda existe somente aqueles países que exportam produtos primários. Tá? Infelizmente isso estão fora aí justamente do mercado. Tá? Porque a gente vê que só exporta produtos primários, agricultura, mas não tem industrialização, o setor secundário não existe, o setor terciário é bem fraco, entendeu? Então isso daí não acaba tendo o desenvolvimento desses países. Tá? A gente entra aqui justamente esse esquema tradicional da Divisão Internacional do Trabalho aí, da DIT, porque, gente, é desse jeito que funciona. Os países desenvolvidos aí, eles ofertam aí produtos industrializados, capitais, esses países subdesenvolvidos, só que dessa forma ao contrário, esses produtos, esses países subdesenvolvidos, eles ofertam de volta o quê? Produtos agrícolas, minerais, fósseis, o petróleo aí, é um grande exemplo, tá? Esses países justamente, e aí acaba não se desenvolvendo. A indústria pouco existe, porque o que é necessário vem de fora, entendeu? Ou então não há um investimento do governo nessa área. Essa é quando a gente fala da Divisão Internacional do Trabalho, tá, gente? Ela é bem complexa e dinâmica, porque, gente, que ela pode mudar, entendeu? O processo aí de você poder comprar e vender muda de acordo com o mercado. Se aquele país lá não é mais interessante, não existe mais o produto disponível, para vocês, vou procurar um local melhor, entendeu? Aqui, há países que em desenvolvimento aí que possuem suas próprias multinacionais, entendeu? A gente viu justamente que deixou aquela ideia que só os países desenvolvidos eles têm um grande mercado consumidor, eles que mandam, que fazem o que acham melhor. Na verdade, a gente está tendo uma grande diferença aí, A gente tem um exemplo aí, da Claro, da
da Ambev. Gente, claro que não sabe aí, é uma multinacional que vem do México, do Carlos Slim. A Ambev aí, ó, que não só trabalha com multimarca aí em relação a bebidas, mas também tem outros gêneros aí que ele trabalha, entendeu? E tem uma grande presença no mercado, mas seja uma empresa brasileira. Tá? A gente tem que deixar claro aí que DISH ainda trabalha com muitos países com economia primária, entendeu, gente? Gente, só trabalha com agricultura e só. E acaba não se desenvolvendo tanto. E ainda as grandes potências tradicionais aí, ó, que atuam com as multinacionais. É o que a gente até comentou na época da globalização, essas empresas aí com grande presença no mercado. Tá? E fazem grande diferença, tá bom, gente? Hoje a gente tem as potências tradicionais. Antes, quando a gente falou aí da Guerra Fria lá, do capitalismo e socialismo, a gente tinha os Estados Unidos como grande potência econômica. Hoje não só os Estados Unidos, mas tem a Inglaterra, a França, a Alemanha, aí, o Japão, a Itália, o Canadá, a Rússia, em grande potência econômica aí, ó, cada em uma área diferente. Um exemplo que a gente pode colocar aí é montadora de veículo. Tá? Que, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem a Ford, na Inglaterra nós temos lá a Aston Martin, na França lá a Peugeot, a Renault, a Alemanha a Volkswagen, Japão a Toyota, na Itália a gente tem a Fiat. Tá vendo? São potências aí, ó, são tradicionais aí, mas está mudando o mercado. Tá? Porque os países em desenvolvimento, elas estão ganhando o seu próprio mercado aí, ó. Como o Brasil, a China, a Coreia do Sul, o México, a Índia, a Argentina e a África do Sul. Gente, a China, aqui, ó, a gente destaca por grande importância, por quê? Porque a China, gente, hoje, ela é a segunda maior economia do mundo. Tá? Dizem que em 20 anos ela vai ultrapassar os Estados Unidos e se tornar a maior economia do mundo. Porque ela cresce absurdamente por ano. Enquanto os outros países entram em recessão econômica, a China continua a crescer. Tá? A forma que é tradicionalmente lá em relação à forma de governo, a forma que o sistema trata a economia, faz com que ele se desenvolva cada vez mais. Tá bom? Aí a gente continua aqui, gente. Justamente essas multinacionais que a gente coloca aí no mercado, gente, é o que? Elas vão para onde forem necessário e aonde eles ganham lucro. Tá? Um exemplo que a gente coloca é justamente aqui, ó. O Walt Disney, que cresce absurdamente, são conglomerados políticos, não trabalha apenas com os desenhos lá do Mickey, mas existe um trabalho com turismo, com mercado, com televisão. Logomarcas aí vão comprando, vão se consolidando, tá bom? Facebook também, e realmente ele tem que se adaptar ao mercado. Tá? Muita gente acha que hoje o Facebook é uma ferramenta que é ultrapassada, e aí ele vai se adaptando. Hoje o Facebook comprou o WhatsApp. Por quê? Porque de alguma forma lá ele tira um lucro lá. Hoje se tornou uma grande ferramenta de trabalho o WhatsApp das pessoas, entendeu? Até de comunicação. A gente vê que tem gente que não consegue viver sem celular hoje, entendeu? E sem o WhatsApp, então, aí é pior ainda, entendeu? Só dando um exemplo dessas grandes empresas aí, ó, que trabalham no mercado e eles vão investir aonde que tem lucro. Tá? Por que não o Burger King e McDonald's investir na China? Lá tem 1 bilhão de pessoas lá. 1 bilhão de pessoas que com certeza vão querer comer um sanduíche desse local. Vamos investir que é o lucro certo. Assim que eles pensam, gente, pensando no lucro aí, a gente vê essas grandes empresas aí, tá bom? Então a gente entra também, quando a gente falou da divisão internacional do trabalho aí aos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, agora a nova ordem mundial que mudou, a gente entra primeiro falando dessa ordem bipolar. O que seria bipolar aí, ó? Bipolar, geralmente a gente, tem gente que chama um coleguinha aí de, um colega tá com raiva, depois tá alegre. Com raiva, só até chama de uma pessoa bipolar aí, ó. Nossa, você é bipolar. São duas formas de você ver essa pessoa. Na ordem bipolar, são duas formas de governo aí que surgiu justamente após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Foi de 1945 a 1989 aí, na qual a gente teve o capitalismo e o socialismo como sistemas econômicos.
tá? E justamente começou na Europa lá, final da Segunda Guerra Mundial, na qual a Alemanha, que foi o destaque aí, onde que a gente tem o Adolf Hitler como líder lá, que caiu o governo nazista, tá? Com a queda do governo nazista, os Estados Unidos dividiu com a União Soviética, uma parte ficou capitalista, outra socialista. Tá? Como a gente já comentou nas aulas passadas, aí, capitalismo pensando no lucro, o socialismo o Estado que manda, entendeu? E aí a gente teve o período aí da Guerra Fria, na qual os dois países travavam combates entre si, mas era uma guerra que não chegou aos finalmente. Era só um ameaçando o outro, um falava, o outro obedecia, um falava, o outro obedecia, e o outro não aceitava, queria contrapor. Então esse período foi chamado aí de Guerra Fria, foi entre a União Soviética, que foi extinta aí com o fim do socialismo, e os Estados Unidos, em relação ao capitalismo. Aí a gente entra aqui, ó, na definição de leste-oeste, que a gente é Europa, que foi o destaque aí na guerra bipolar aí, ó. A gente percebeu aqui, ó, que os países de azul, aqui, ó, os países de azul são os países aí considerados capitalistas, que buscavam lucro, e os países de vermelho aí, ó, que foram considerados socialistas. Aí, ó, a gente colocou aqui que a Tchecoslováquia, a Áustria, a Hungria, a Romênia, Polônia, gente, além da União Soviética. Tá? Muita gente acha que só a União Soviética era socialista, não. Metade da Europa lá, justamente, era considerada aí socialista. Tá? Com exceção até da Grécia. A Grécia não era socialista, era capitalista. E aí, até então, o confronto direto entre os aliados não existia um confronto. Mas eram sistemas econômicos aí que no futuro aí mostrou aí que hoje o leste europeu é menos desenvolvido que o oeste, tá? Do capitalismo. Tá? E aí justamente a Guerra Fria consistiu nessa etapa desses dois polos de poder planetário aí, ó. Foi a União Soviética, que liderou o socialismo, e o capitalismo liderado aí pelos Estados Unidos. Tá? Colocou aqui a imagem, que esse daqui foi a ideia do Muro de Berlim, na qual era dividir a Alemanha, Berlim em dois pontos, a Berlim Ocidental e a Berlim Oriental, na qual a Berlim Ocidental trabalhava com capitalismo, que seria uma parte que trabalha com lucro, e aqui seria em relação ao Estado que manda. Tá? Hoje o muro caiu, e foi um dos símbolos aí para o fim do socialismo. Tá? Então a gente percebe aqui, ó, a economia do local, porque aqui a economia de um lado era mais desenvolvida, do outro não era. Tá? Então realmente chegou uma hora que caiu o Muro de Berlim, tudo se tornou capitalista. O socialismo aí quebrou, justamente porque o Estado não conseguiu sobreviver, entendeu? Então a gente mostra aí como é que funcionava a economia aí na época aí da ordem bipolar. Tá, gente? E aí após esse tempo aí, depois disso, de 1990, a gente começou a entrar na ordem justamente multipolar, na qual não existia apenas o capitalismo e o socialismo. O socialismo acabou. Os Estados Unidos só teria o capitalismo? Sim, mas hoje a gente teria outros países influenciariam determinados territórios. A gente colocou aqui a área de influência. Os Estados Unidos aqui tem uma influência enorme no continente americano, tá bom? A Europa, que agora com o surgimento aí da União Europeia, uma influência enorme em relação ao continente africano, tá, gente? Aqui, ó, e até o próprio continente europeu, e justamente o Japão aí, que surgiu aí como um país aí de investimento justamente aí no Sudeste Asiático, tá? Que seriam os três grandes pontos aí, ó, na ordem multipolar, na nova ordem mundial, tá? Então, vamos lá. E aí, justamente quando a gente fala dessa ordem multipolar, a gente não pode deixar de falar do neoliberalismo. Gente, o neoliberalismo é justamente os ideais políticos aí econômicos que defende a separação do Estado da economia. Ou seja, no neoliberalismo, as empresas aí, ó, elas podem mandar no mercado do jeito que achar melhor.
o governo não entra de forma nenhuma defendendo não pode defender nenhum tipo de política aí, ó. Geralmente o governo libera as empresas negociarem do jeito que achar melhor. Vamos dar um exemplo aí, produção aí de arroz. Você vai no mercado hoje, você tem várias marcas de arroz, vários preços. Você tem a liberdade de comprar o que você achar melhor. Ou você pode comprar mais caro, ou a marca que você gosta. Entendeu, gente? Porque hoje o que acontece? Essas empresas, elas têm total liberdade de mercado. Tá? Não existe aquela limitação da intervenção do Estado. Ó, todo mundo tem que vender pelo preço X. Gente que vende, por exemplo, o arroz que a gente estava comentando. O pacote de 5 quilos, R$20. Outros vendem por R$10. Entendeu? Nossa, mas R$20, será que compra? Compra. Tem gente que gosta, compra aquela marca de arroz específica, mas é justamente o que? Essa liberdade. Tá? Não tem intervenção do Estado. Não, todo mundo vai ter que vender o arroz pelo mesmo preço para ser igual. Não, cada um vende o preço que quiser. Entendeu? Justamente no liberalismo aí a gente tem a privatização das empresas, a abertura aí comercial, reduzindo as taxas alfandegárias de importações. Às vezes por isso um produto é mais barato. Entendeu? Eliminação aqui, gente, em relação aqui, ó, a qualquer proteção ou incentivo às empresas nacionais. Tá? Se uma empresa nacional vende o produto X e a estrangeira vende o produto Y, geralmente não, vamos investir aí primeiro num produto nacional e tal. Não tem isso não. No neoliberalismo lá, cada um vende o preço que quiser. Entendeu? Depois você se resolve aí com o seu mercado. Porque, olha só, a gente colocou aqui, ó, até os exemplos do Machards, mostrando aqui que no neoliberalismo as pessoas acabam se tornando números. Entendeu? Porque a pessoa vai comprar do jeito que ela achar melhor o produto. Tá? E as empresas, o que importa para elas é o quê? É o lucro. Não importa o que elas vão fazer aqui, ó. O lucro para a empresa é a melhor coisa que o neoliberalismo deixa. O Estado não vai se intrometer. Entendeu? Igual a charge aqui, ó. Basta essa daqui, ó, gente. Rapidinho, ó. O cara tá zangado aqui, ó. Basta a intervenção do Estado, né? Basta a intervenção do Estado da economia. Aí você vê o que? A inflação subindo, o cara tava com raiva. Entendeu? Aí, cara, basta. Aí a outra forma dele ver. Quando vê que ele tá ganhando lucro, diminuindo aí em relação aos valores e tal, aí ele já vê a coisa diferente. Entendeu? São as formas aí da gente ver em relação ao neoliberalismo nessa nova ordem econômica. Tá? E aí justamente a gente fala dos blocos econômicos, que são as relações aí entre os países que privilegiam entre si. O primeiro aí foi a Comunidade Europeia, que é a atual União Europeia. Gente, a ideia é a seguinte: quando os países se unem, criar um bloco econômico é o quê? Você comprar os produtos mais baratos desse país e vender para ele mais barato. Tá? Você criar um vínculo com esse país. Entendeu? Privilegiar entre os dois. Se eu vendo para esse produto, esse país que é no meu bloco econômico mais barato, quem sair fora vende mais caro. Compra mais caro o produto. Então a galera vai acabar investindo nos países dentro do bloco. Entendeu? Aí há um que a gente conhece bastante, é a União Europeia. Mas não existe só a União Europeia, são vários. Tá, gente? Esse daqui pode ser o mais famoso, mas a gente tem aqui, ó, o NAFTA, que fica aqui entre os Estados Unidos, o Canadá e o México. Tá? O Mercosul, que aqui na América do Sul, entre o Brasil, a Argentina, Uruguai e Paraguai. Tá? Mas a gente tem lá o ASEAN, vários blocos. O CADC aqui, ó, que é o bloco que fica na África. Tá? Justamente porque, gente, muitos países já entenderam que sozinho ele não consegue nada. Mas se ele tiver um grupo, ele vai realmente melhorar a sua economia. Tá? Aí a gente coloca com exemplo aqui, ó, do Mercosul, gente. Por quê? O Mercosul, a ideia que foi criada aí pelo Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai é criar um vínculo entre eles, que permite aí vender e comprar produtos mais baratos. Tá? E aí a Venezuela, por um tempo, só que aí, ó, existiam algumas regras para participar do bloco, na qual uma mais importante é a democracia. E a gente sabe muito bem que hoje a Venezuela passa por um problema político muito grande e acabou sendo excluído do bloco.
Tá? Ele chegou a fazer parte aí, membro pleno, mas saiu justamente pela forma de governabilidade do país. Tá? Fraude, problema aí de dois presidentes. Então isso atinge bastante. Hoje o Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai trabalham entre si, existe uma economia entre eles. Tá? Os países associados aí, ó, eles não são diretamente ligados, mas eles, opa, o que a gente pode ter aqui uma economia melhor para a gente? O que a gente pode fazer aqui? Que é o Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, aí, ó, o Equador, o Suriname, aí, a Guiana, tá? Busca aí justamente uma economia. A gente coloca aqui também estágios dos blocos econômicos, tá, gente? Realmente um exemplo aqui, zona livre são 4 etapas, tá, gente? A primeira zona de livre comércio, que é a livre circulação de mercadorias, tá? Cada um tem a sua própria moeda, cada país define imposto de importação, a forma lá que vocês possam vender e comprar de cada bloco econômico. Tá? E aí entra depois a união aduaneira, o mercado comum e a união econômica. O Brasil, basicamente, ele entra aqui na zona de livre comércio, aqui no Mercosul, porque hoje as pessoas podem se deslocar. Existem regras aí que países da América do Sul, até os países associados, a pessoa não precisa tirar o passaporte, é só levar a identidade aí, que ele é uma identidade atualizada, óbvio, que ele entra no país. Eu não sei se o pessoal reparou aí também, hoje as placas dos carros, tendo um modelo padrão Mercosul, entendeu? Depois de vários tempos, de várias negociações, entendeu? E um exemplo aqui, ó, que a gente, muito difícil, mas é em relação à União Europeia, a gente chegar à mesma forma da União Europeia, que a União Europeia hoje existe aqui, ó, circulação de capitais das pessoas, tá, gente? E a moeda é comunitária, ou seja, a moeda é única para todos os países que participam aí, ó. Pessoas que trabalham lá, que, por exemplo, que participam, tem gente que mora em Portugal e trabalha na Espanha. Tem problema? Ah, não, é de outra nacionalidade? Mas segundo as regras da União Europeia, pode participar sem problema nenhum. Tá bom? E aí, ó, rapidinho, o livro de vocês lá, na página, na tarefa 14. Procura lá, gente. Eu acho que sobe aqui, só dar uma olhada aqui, ó, no livro. Acho que tá na página, calma aí, página 50. Vimos que a divisão internacional do trabalho indica a participação de cada país na economia. Tá? Com base na definição, compete o esquema abaixo, aí, ó, inserindo nas setas os produtos tocados em cada país, nas diferentes fases do capitalismo. Gente, olha só. Primeira coisa aí, só para completar lá. Na evolução internacional do trabalho, aí, no capitalismo comercial, o que a gente comentou. As colônias de exploração ofertavam aí, ó, materiais preciosos, especiarias, matérias-primas, escravos, as metrópoles. Elas devolviam o quê? Justamente o quê? As manufaturas. Bom, qualquer coisa aí você dá um pause aí, copia a resposta aí, depois continua. E aí a gente tem justamente aqui no capitalismo industrial, a mesma coisa que a gente comentou. Aqui as colônias ofertavam aí, mudou, sempre eles estão ofertando alguma coisa. Nesse caso aí, ó, os produtos primários aí seriam os agrícolas, os minerais e os fósseis. E recebiam justamente os produtos industrializados. Tá? E aí já no capitalismo financeiro, já mudou aqui, gente. Financeiro é a mesma coisa aí, ó. Continuava a ofertar produtos agrícolas, minerais e fósseis. E eles agora recebiam investimentos. Poucos, né? Mas recebiam investimentos aí nos capitais e empréstimos, justamente para tentar se desenvolver do jeito que poderia. E na nova DIT aqui a gente tem o que, ó? Os produtos primários aí, ó, os produtos industrializados, tá? A globalização, e aí ele continuava a receber aí, ó, dos países desenvolvidos a tecnologia aí superior, os empréstimos, investimentos, produtos aí, tecnologia, tá certo? E aí a 2 ele pergunta, gente, qual é o papel
dos países ricos na divisão internacional do trabalho. Gente, basicamente eles fornecem aí produtos industrializados, tecnologia de ponta e acabam controlando a economia mundial. Tá? É isso que a gente vê aí, os grandes países aí que acho que, tipo, geralmente eles ofertam tudo, então ele está legal. Tá? Só que a diferença, e os países pobres, geralmente eles fornecem aí justamente a matéria-prima, tá, gente? Atualmente alguns recebem empresas de países ricos, mas é aquele negócio que quando a gente comentou até dos países do norte, países do sul, é o que? A economia. Os países do norte têm economia disponível para ele, e os países do sul, realmente eles têm que, são os mais pobres, acabam se tornando reféns dessa massa. Aí o número 4, qual o elemento mais recente dessa divisão internacional do trabalho é o que, gente? É o grupo dos países subdesenvolvidos industrializados. Tá, gente? Que também é conhecido como países emergentes. Vou até colocar aqui e botar bonitinho aqui para vocês. Emergentes. Tá bom? Emergentes. Então, os países aí que estão tendo uma economia melhor, saindo daquela de países pobres e tendo uma industrialização boa. No caso aí da China, a segunda maior economia do mundo, a Índia, o Brasil, a África do Sul, a Rússia. Bom? Beleza? E aqui, ó, a número 5 está assim, ó. A respeito da moderna divisão do internacional do trabalho, é incorreto afirmar que letra A aqui, ó, alguns países subdesenvolvidos, além de exportadores tradicionais de matérias-primas para os países desenvolvidos, exportam também produtos manufaturados. Isso aqui tá certinho, tá, gente? Realmente, os países desenvolvidos produtos manufaturados. Ó a China aí. Ó os países da Europa lá. Dá uma olhada aí na sua casa, que provavelmente você deve ter um tênis, um sapato aí, vai estar lá, made de China, made de Taiwan, made de Vietnã. Entendeu, gente? Aqui, ó. Na letra B aqui, ó. Empresas multinacionais instaladas nos países subdesenvolvidos remetem boa parte de seus lucros para os países desenvolvidos. É isso que a gente está falando desde o início da aula lá. Aqui os países desenvolvidos aí, ó, exploram justamente os países o quê? Subdesenvolvidos. Os bens manufaturados exportados pelos países subdesenvolvidos, via de regra, geram lucros para as sedes das multinacionais. Óbvio. Tá, gente? Os sapatos lá que a gente compra em outros países, os calçados que a gente compra em outros países, tá? O lucro vai para a empresa da multinacional. Um exemplo aí, quando a gente falou também na aula da Nike. A Nike é empresa norte-americana, mas não tem fábrica nos Estados Unidos. Ela tem fábrica no mundo inteiro, mas não tem nos Estados Unidos. Porque os outros países vale a pena. E nos Estados Unidos? Muito pouco. Pode até ter. A letra D aqui, ó, transferência de tecnologias e a proibição de remessa de lucros para o exterior tornaram-se importantes mecanismos utilizados pelas empresas multinacionais na América Latina. E a transferência de tecnologia e a proibição de remessa de lucros para o exterior. Então, assim, as empresas não vão mandar para seus países de origem? Lógico que vão, né, gente? Cara, não rola, né? Essa daqui tá errada. Bom, gente, e até a última, quando fala as empresas multinacionais têm utilizado a vasta mão de obra barata, óbvio, matéria-prima de baixo custo, incentivos fiscais da frequente inexistência da legislação ambiental nos países subdesenvolvidos. Tá certo, gente? Porque as empresas, elas não estão nem aí se vai ser o meio ambiente, entendeu? Eles estão procurando isso daqui. O lucro. Tá bom? Tranquilo, gente? Ok, basicamente. Opa, sobe aqui. Gente, essa é a nossa aula. De aí. Tá? Se vocês puderem fazer, quem acompanha a aula até o final, tem uma atividade aí na página. Só um minutinho aqui, ó. Página 31 do seu livro. Tem um mapa aí, completa ele pra gente. E aí na próxima aula a gente vai estar corrigindo com vocês. Certo? Beleza, gente. Fui nessa.
Tchau para vocês, bom fim de semana e até semana que vem.